Meus amigos, o que vimos no Brasil hoje foi simplesmente histórico. Uma surra que a esquerda levou, a direita mostrou sua força. Gente como a gente nunca viu antes nas ruas, e não foi apenas em algumas cidades, foi no Brasil inteiro, de norte a sul, nordeste inclusive. O povo mostrou a força, a bandeira verde e amarela, enquanto a esquerda, mesmo usando a força da máquina do governo, não conseguiu juntar nem as meias dúzias dos gatos pingados que costumam aparecer quando tem evento patrocinado. Lula cometeu mais um erro, esse foi grotesco mais uma vez, convocou a sua militância, mas infelizmente para ele nada chama atenção, cachaceiros, vagabundos, qualquer coisa que fosse, chamou para invadir as ruas, ainda teve a cara de pau de mandar usar o verde e amarelo, como se pudesse roubar as cores da pátria. Mas essa pátria nunca defendeu, não tem como fazer isso, forçou os funcionários dos ministérios, assessores e servidores a comparecerem, mas o que se viu? O mesmo de sempre, arquibancadas vazias, ruas desertas, constrangimento total, nem obrigando conseguiram encher uma meia avenida. Nada foi possível. E vamos comparar, aí já é parte para humilhação. Se a gente olhar para o último 7 de setembro de Jair Bolsonaro, em 2022, quando Bolsonaro estava na esplanada ainda, ficou lotado, o povo vibrando, um verdadeiro mar verde e amarelo. Agora, se a gente olhar o 7 de setembro de 2025, sob o comando de Lula, silêncio, vergonha e um punhado de forçados batendo palma. Quem tem povo não precisa obrigar, não precisa fazer com que os funcionários saiam do gabinete. Quem tem povo não precisa de máquina. Quem tem povo arrasta as multidões de forma espontânea, como fez e continua fazendo Jair Bolsonaro. E não foi só em Brasília. Vamos para São Paulo. A esquerda apostava todas as fichas, queria mostrar força, e sabe o que conseguiram? Mais ou menos ali meio quarteirãozinho para colocar um extra a mais. Isso mesmo, meia dúzia de pessoas chamaram bolos, gastaram energia, propaganda, marketing, e o resultado foi o mesmo de sempre, patético. Enquanto isso, mesmo antes do pico, antes de começar na verdade a manifestação da direita, já tinha mais patriotas na Paulista do que toda a mobilização da esquerda no auge. Foi uma surra gigantesca, uma das maiores vergonhas. Eles encomendaram e aconteceu. Hoje na Paulista as lideranças também deixaram claro um recado, que é do Brasil inteiro. O governador Tarcísio disse que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que fica exigido a pauta da anistia na Câmara, afirmando que o processo contra Bolsonaro é baseado em uma única delação de um colaborador, mudada 6 vezes em 3 dias, sob coação. As palavras de Tarcísio de Freitas são bastante graves e merecem também uma atenção. E Hugo Mota tem que botar logo essa anistia em pauta, afinal não cabe a ele aprovar ou desaprovar, mas colocar em pauta é obrigação dele porque tem maioria para isso. Pastor Silas Malafaia também foi bastante incisivo, chamou Alexandre de Moraes de ditador, denunciou o inquérito das fake news como imoral e ilegal e afirmou que estamos diante de um sistema que tenta calar e travar os seus opositores, mas que escolheu o cara errado para perseguir, Jair Bolsonaro, o cara das multidões. E quando Michele Bolsonaro tomou o microfone, as emoções correram soltas, naturalmente. Chorando, ela denunciou a humilhação de ver o marido lhe amordaçado dentro de casa, com a tornozeleira, vigiado, e ela foi enfática, disparando, dizendo: eu sei que nossa nação vai sair livre, vai ser livre dessa ditadura judicial. Enquanto a esquerda, com os seus meios gatos pingados, fracassava, os patriotas iam se multiplicando nas ruas, Brasília, São Paulo, cidades do interior, capitais, um povo espontâneo, que não precisa de dinheiro, que não precisa de ordens, apenas de amor pelo Brasil, amor à pátria e defender a nossa liberdade. Essa força que nenhum governo consegue calar. Isso prova que a força não está na caneta de Lula, mas no coração do povo brasileiro. É simplesmente algo natural, espontâneo, e não pense que isso fica só no campo simbólico. Essa é uma surra que tem peso político.
mostra que o governo está cada vez mais isolado e que a pressão das ruas vai ecoar no Congresso, principalmente na luta pela anistia, que já deveria ter sido pautada há muito tempo. Deputados e senadores vão ter que ouvir a voz do povo, porque quem não escuta agora corre sérios riscos em 2026. Isso agora ficou sério e quem não toma lado vai acabar sofrendo. O Brasil está acordado. A esquerda pode usar a máquina, pode gastar dinheiro, pode manipular a mídia, mas não consegue comprar a força do povo. E cada vez que tentam desafiar a nação, levam mais uma surra histórica como essa que aconteceu neste 7 de setembro para ficar na história. Então, meu amigo e minha amiga, não fique de fora dessa luta. Vamos continuar, vista-se de verde e amarelo, participe de onde você estiver, mostre a sua força, participe da história. Também vou pedir mais um pontozinho com mais carinho para vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e vamos juntos mostrar que o Brasil tem dono. E esse dono é o povo, o dono somos nós todos, patriotas. O Brasil não se rende e hoje ficou bem claro. A esquerda perdeu nas ruas, perdeu no coração do povo e vai continuar perdendo diante da força de uma nação que não aceita, ser escrava desse sistema que é perverso. A gente viu ao longo de todas as manifestações, já foram diversas delas em várias cidades e inclusive está acontecendo também agora em outros países, a força que vem tomando e cada vez maior. Quando a gente tinha as manifestações apenas na Avenida Paulista, ficava aquela dúvida ainda, principalmente poderia colocar até uma certa dúvida que a esquerda não tinha tanto, mas tentava se apegar a isso. Poderia ser o que eles fazem, pagar para que viessem pessoas, inclusive de outras cidades, de outros estados, para fazer uma manifestação maior, tentar colocar as imagens, ser favoráveis ao discurso. Mas quando participaram e começaram os organizadores a colocar as manifestações em praticamente todas as cidades, em todas as capitais, principalmente regiões do Nordeste, cidades do Nordeste, Salvador, Recife e entre outras tantas, com centenas ali de milhares de pessoas nas ruas em Salvador, em outras capitais do Nordeste, outras cidades do Nordeste, ficou mostrado a força da defesa da soberania, a força do povo, o orgulho com que os brasileiros estão em defender as nossas cores, a nossa liberdade, defender o que ainda nos resta antes que seja tarde demais. Quando os patriotas conseguem lotar ali o calçadão, Copacabana inteira, quando consegue lotar também vários quarteirões em Goiânia, em Minas Gerais, no Farol da Barra, em Salvador, entre outras tantas cidades, capitais, e principalmente na Avenida Paulista, onde é o pico principal, a maior, onde também tem o maior colégio eleitoral e onde tem a maior concentração. Fica claro o tamanho da esquerda e o tamanho da direita. Então, agora não é mais uma questão de dúvida, não é uma questão de saber o que as pesquisas dizem. Pesquisa maior é quando a gente tem os dois lados no mesmo dia tentando fazer as mesmas coisas e um ser apequenado e o outro ser gigantesco. Isso não sou eu, não é a mídia, é o povo que está dizendo. Se a gente for cada vez mais observar de perto, a gente vê que muitas dessas pesquisas lançadas com um simples objetivo de colocar um certo respaldo em um governo que não convence mais ninguém, mas que a população de fato mostra o que realmente está acontecendo. A gente viu em todas as outras manifestações e confirmado agora nesse 7 de setembro, quando tinha manifestações dos dois lados, o tamanho, o gigantesco, essa proporcionalidade que é a direita, os patriotas, as pessoas de bem, as pessoas que ainda acreditam e defendem
a nossa soberania de fato e defendem também a nossa liberdade de expressão. Eu quero pedir mais uma vez que você curta esse vídeo. Se você gostou, se você nos acompanhou até aqui, curta, comenta aí também, se inscreva no canal e compartilha para geral. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.